representa o pai dele, né? Ele compartilha conosco o pai dele. Então, ele já nos ensina a ter essa mente coletiva, né? Pão nosso, Pai nosso, ele decidiu isso. Então, é isso, sabe? Caminhar com Cristo, caminhar com Deus no Evangelho é simples, sabe? Não vou te dizer que é fácil em tudo, tem algumas coisas que a gente tem uma certa resistência pela nossa natureza mesmo, né? Pela nossa natureza caída, a questão do orgulho, né? A questão da soberba. Eu acho que para mim essas são as coisas assim mais complicadas de se lidar, né? Hábitos, tudo isso a gente vê que tem até técnicas, 30 dias, não sei quantos dias você gera um novo hábito, mas coração, acho que coração só Deus mesmo que transforma para tirar o de carne, o de pedra, né? A Bíblia fala, e nos dá um coração de carne muitas das vezes para perdoar pessoas que fizeram coisas que às vezes você fala, nossa, isso é imperdoável, né? Porque Deus nos revela que nós também erramos muito. E quando ele nos revela isso, não é para nos, tipo, poxa, você é o pior, né? Pior que o cocô do cavalo do bandido lá, como o pessoal fala. Mas não, mas tipo, para revelar o amor dele, porque quanto mais você entende o quão errado, o tamanho da sua dívida, mais você se sente amado porque ele te aceitou, entendeu? Quanto mais você entende o tamanho da dívida que foi perdoada em Cristo Jesus lá na cruz, mais você entende o quão amado você é. Porque quem acha que tem que mudar pouco, não precisa mudar nada, né? Ele acha que é ele que faz um favor para Deus, né? Deus é privilegiado de ter alguém tão bom quanto ele. Agora, quando você começa a entender suas falhas, suas limitações, que todos nós temos, sabe? A gente precisa entender isso, a gente precisa se conhecer, e se conhecer não é só dizer, puxa, eu sou foda pra caramba, mas é reconhecer também, cara, eu tenho limitações também em algumas áreas, né? E isso não faz de mim pior nem melhor do que ninguém, mas isso faz de mim humano, né? E a diferença, acho que de quem crê em Cristo, ou deveria ser biblicamente, é que são pessoas que não se conformam, né, com seus defeitos e com suas limitações. Não são perfeitos, porém buscam essa transformação em Deus, né, reconhecendo que é a glória de Deus, que tudo o que fazemos, que efetuamos é em nome de Deus, é para a glória dele, que nada vem de nós, né? Nada que é bom vem de nós, porque se a gente está aqui, já foi Ele que nos fez. Então, não tem como a gente dizer que somos nós, né? Somos por conta própria ilustres, luzes brilhantes, né? A luz que, se de alguma forma a gente reflete, é a luz de Cristo, é a luz que Deus resplandeceu de nós. A gente é só a lua, pegando uma beirinha na luz do sol. Então é por isso que a gente precisa estar olhando para Ele, sabe? Por isso que a gente precisa estar sempre ao alcance da luz dele, para que a gente possa refletir isso para as pessoas também. Entender, primeiro passo, que a gente não tem luz própria sem Deus. Entender que a gente, muitas das vezes, não tem transformação sem Deus. Reconhecer os nossos erros é o primeiro passo para se achegar a Ele, né? Porque Ele vai dizer que Ele não veio para os que estão sãos, né? Ele fala que quem está são não precisa de médico, mas que Ele veio para os doentes. E os doentes, ele não fala somente da questão física, né? Mas da questão espiritual, da questão natural, da questão emocional. Então, se você tem algum problema emocional, se você tem algum problema físico, se você tem algum problema espiritual, Jesus veio para você. Você está num bom time, porque Jesus veio para você e basta você reconhecê-lo, sabe? Jesus não veio para os muitos religiosos, Jesus não veio para os fariseus, que são aqueles que somente seguem a lei, mas por dentro não tem transformação, não tem coração renovado, não tem o fruto do Espírito, né? Que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, justiça, o domínio próprio. Eita, esse último é complicadinho, né, gente? Mas é isso, assim, sabe? Eu já nem sei mais. Eu comecei falando de um trem e tô terminando falando de outro, né? Mas você me entendeu. Então aproveita seu tempo, sabe? Acho que a melhor forma de a gente remir o tempo da gente é aproveitar na presença de Deus. Quando eu falo na presença de Deus, é muito bom se você puder ir na igreja, mas nesse tempo, né, que a gente tá vivendo, Deus fala, Jesus vai falar, né?
Quando você for orar, quando você for falar com o Pai, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fale com Ele, né? Fale com o seu Pai em secreto, que o seu Pai que te vê no secreto, Ele te recompensará, né? Então, essa é a promessa do Senhor para nós. Estar conosco, se relacionar conosco, e não tem nenhum bicho de 7 cabeças, sabe? Acho que o bicho de 7 cabeças é a gente que coloca, o nosso orgulho que coloca de não termos aprendido a depender, né? Acho que a sociedade que a gente viveu sempre nos ensinou muito a ser independente. Você precisa ser independente, você precisa dar conta da sua vida. E quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente tem que aprender a ser dependente dele, sabe? Aprender que tudo vem dele, no tempo dele, do jeito dele. E com o tempo a gente vê que esse é o melhor, sabe? Porque aí você descansa. Você faz, não tô falando que, vou só dormir e comer e Deus vai fazer tudo, né? Não, mas você faz, mas já não tem aquele peso não tem aquele peso ali do resultado, sabe? Porque você entende, cara, se eu tô fazendo o que Deus disse que era pra mim fazer, ele se responsabiliza pelos frutos. É que nem um chefe, sabe? Tipo, do seu serviço, vamos supor. Se ele te pediu pra fazer algo, uma coisa é você fazer algo da sua cabeça, do nada, né? E outra coisa é você fazer algo que o seu chefe mandou. A consequência do que você fizer é a responsabilidade dele. Ele mandou você fazer, sabe? Então, a obediência nos protege muitas das vezes, né? E a gente vê isso com maus olhos, sabe? Não tô falando que você vai ver algo errado, que seu chefe tá te mandando você fazer e você vai fazer, não. Mas muitas das vezes a gente não sabe, né? Ele manda a gente fazer de alguma forma, você vai lá e faz, e a consequência é dele porque você obedeceu. Então, a bênção da obediência, né? Acho que das vezes a gente sempre viu alguns princípios de uma forma muito errada, sabe? E aí, por conta disso, a gente trava, não consegue viver, não consegue cumprir. Ô, soneira braba. Mas quando a gente começa a entender, a entrar nesse descanso mesmo, esse descanso no Senhor, esse descanso em Deus, a gente começa a ver a bondade de Deus, o cuidado de Deus nas nossas vidas, assim. E eu falo que o cuidado de Deus foi muito antes, sabe, de eu aceitar Cristo. Acho que Deus é muito misericordioso, porque antes da gente buscar Ele, decidir entender mais sobre Ele já cuida, sabe? Ele já cuidava. Certeza que se você olhar na sua vida, você já vai encontrar em algum momento o cuidado de Deus. Falar, Ana, mas minha mãe isso, meu pai aquilo, minha avó aquilo outro. Eu cresci na minha vida, ninguém nunca me ajudou. Eu falei, essa é diferentão mesmo. Você colocou comida na sua própria boca, você trocou sua própria fralda, né? Você aprendeu a andar sozinho, aprendeu a falar sozinho, tudo sozinho. Nunca teve ninguém, pra nada. Eu acho que essa é uma das piores frases que a gente pode dizer assim, sabe? Eu nunca tive ninguém por mim, porque se você tá vivo, tá adulto, tá aí até hoje, é porque de alguma forma alguém contribuiu. Nem que seja em 1 segundo da sua vida, mas alguém contribuiu. Nem que seja um médico pra te tirar da barriga da sua mãe, mas alguém te ajudou e você já tem motivo pra ser grato, sabe? Eu não tô aqui menosprezando o que você passou, as suas dificuldades, mas eu tô fazendo com que você, tentando, né? Fazer com que você traga à memória aquilo que te dá esperança, sabe? Porque é isso, gente. No fim das contas, é isso. É tudo sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acredita. E fé é isso, sabe? Às vezes a gente acha que fé é ficar torcendo muito pra alguma coisa acontecer e ficar paradinho, não. A fé, ela te movimenta. Quando você realmente crê, quando você realmente acredita naquilo, você realmente acredita naquilo que Deus te falou, naquilo que é uma promessa pra sua vida, nos seus sonhos, você se movimenta, sabe? Você vai em direção àquilo, você se movimenta em direção àquilo que você crê. A palavra vai falar, crê,